Graças a paz, igreja. Amém. Amém. Já dando início aqui, pedindo perdão pela voz fanha. A sinusite me pegou ontem de um jeito que... Essa noite. Pode se assentar. Já eu peço para a igreja se levantar de novo. Ontem, aqui na obra, né, aqui ajudando os irmãos aqui na obra, a sinusite atacou. O nariz chegou até sair sangue, porque muito pó, muito cheiro de cimento, então estava trabalhando de máscara. Faz muitos anos que eu não ficava desse jeito. Aí fui embora para casa com o nariz ardendo, querendo arrancar ele e jogar fora. De madrugada acordei com uma dor de cabeça terrível e orando para o Senhor: Pai, amanhã eu tenho a palavra para levar para a tua igreja, me ajuda, Senhor, me traz um conforto, me cura. E eu fui dormir com uma dor de cabeça gigante, o nariz ardendo de uma forma que estava difícil, mas graças a Deus, pedindo também para o Senhor não permitir que eu levante cheio de dor, porque faz tempo que eu não levanto, não mexo uma massa, levo uns tijolos. Senhor, acordei, sabe, não totalmente perfeito, porque ainda estou sentindo alguma coisinha no nariz, mas o Senhor me deu um alívio maravilhoso. O Senhor, Ele é maravilhoso, né, nessas horas que a gente pede o conforto para Ele. E continuando ali rapidinho, falando sobre a construção, de manhã também, acho que fizemos o nosso dever também como igreja, porque a igreja ela tem que ser referência aonde ela está. No bairro, na rua, na cidade, ela tem que ser referência. A igreja ela não pode ser chamada aquela que faz a bagunça, aquela que destrói as coisas. Então a igreja ela tem o objetivo dela e ela também tem que mostrar para que ela veio. Então ontem pedimos autorização para os vizinhos, entramos nas casas dos vizinhos, 2 vizinhos aqui embaixo, e limpamos o quintal deles. Porque não é só sujar, né, meus irmãos? A gente precisa também fazer a boa obra. Porque a gente precisa plantar a semente naquele que também não conhece a Cristo. Ou até mesmo conhece, mas só que não segue ou não acredita. Descemos lá, pedimos autorização primeiro. A princípio eles não queriam dar autorização, né? Tinham conversado com meu pai. O Senhor mandou o evangelista, né, jesuíta aqui ontem. Então ele já também foi nos vizinhos lá embaixo, já como representante da prefeitura. Opa, já tem uma pessoa que vai nos ajudar aqui que é da prefeitura. Então ele desceu, conversou com os vizinhos também. Os vizinhos autorizaram a gente entrar nas casas deles. Então a gente precisa continuar fazendo desta forma. Logo cedo, assim que iniciar as obras, tá? Já deixar os homens alertados, conversar com os vizinhos novamente, avisando que vamos iniciar a obra. Caso aconteça alguma coisa, a igreja está responsável por qualquer dano. A igreja vai pagar qualquer coisa que quebrar, a igreja vai limpar qualquer coisa que sujar, tá? E é isso que a gente precisa seguir, a gente precisa ser exemplo, tá? E falando rapidinho também sobre a semana, às vezes a gente sobe aqui em cima, a gente vem aqui no altar e a gente fala: nossa, o Senhor Ele tem nos preparado, o Senhor Ele tem nos direcionado, colocando palavras na nossa boca. E isso tem me ajudado não só na igreja, mas também no trabalho. O pastor me convocou na terça-feira à noite, não estava nem esperando, porque eu já estava estudando para fazer uma apresentação na empresa, para os diretores da empresa. Então, o Senhor Ele nos capacita, então Ele nos capacita dentro da igreja e também isso serve lá para fora. Porque na quarta-feira eu tive uma apresentação para os diretores do Grupo Pão de Açúcar, no trabalho lá. E foi uma coisa que fluiu, sabe, tão fácil. Parecia que eu fazia aquilo há muitos e muitos anos. Então o Senhor Ele nos capacita. E eu conversando com outras pessoas e as pessoas falando: não, eu já fico nervoso só do fato de falar que eu tenho que pegar o microfone na mão. Então o Senhor, Ele não vem para aquele que já sabe, Ele não escolhe aquele que já está capacitado para fazer aquilo, aquele que está gabaritado, aquele que é PhD naquele assunto. O Senhor, Ele capacita.
Então basta nós querermos dar o primeiro passo. Eis-me aqui. Não recuse, que o Senhor ele vai sim te capacitar. Amém? Vamos dar início aqui ao nosso culto. Agora sim, a amada igreja pode ficar de pé. Vamos ler aqui uma passagem bíblica lá em Efésios capítulo 1. Com certeza o Senhor ele tem grandes coisas nessa noite. O Senhor ele tem grandes coisas para falar contigo nesta noite. Então lá em Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Todos acharam? Digo amém. Diz assim, ó. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o nosso Deus sobrenatural. Esse é o nosso Deus extraordinário. Amém? Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Pai, para contemplar a Tua grandeza, o Seu poder, Senhor Jesus. Pai, usa a minha vida, Senhor Jesus, como canal de bênção, Senhor. Aquele, Pai, que vai ligar o céu à terra, Senhor Jesus, que trará, Senhor, que será um canal de bênção, Senhor Jesus, entre Ti e a Tua nação, Senhor Jesus. Então me esconda, Pai, atrás da Tua cruz, que prevaleça a Tua vontade e não a minha, Senhor. Usa minha boca, Senhor, para falar ao Teu povo, Senhor. É o que eu peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Pode se sentar. Amém. Eu queria falar com vocês sobre o início aqui, sobre o Deus do extraordinário. Essa semana, para quem não sabe, o Caleb ele não estava muito legal. Ele teve uma crise alérgica. Semana passada, o Caleb ele estava tomando bastante medicamentos. Eu até compartilhei com o pastor na terça-feira. Ele estava tomando muito medicamento e quando chegou no domingo ele teve uma reação alérgica. A gente viu algumas coisinhas nele, aí fomos lá e deu um antialérgico. E ele estava tomando um antialérgico. E ele teve alergia ao antialérgico. É bem complicado. E até então, ele tomou o antialérgico, tudo bem, foi dormir. Passou a segunda, foi na terça, né, mano? Na terça-feira, ele ficou ruim de novo. Aí ele pipocou o corpo inteiro. Começou a dar dor de barriga, ele não parava de coçar e a gente ficou preocupado. Não dá mais para dar um antialérgico, vamos para o hospital. Aí corremos para Jundiaí, no Paulo Sacramento. Corremos para lá. E no meio do caminho, o Senhor extraordinário. Eu ali, rápido, né? Quem ali quer pressa, quer chegar logo no lugar. E eu estava numa via, para quem não sabe, ali em Jundiaí tem a via expressa da Anhanguera e tem a marginalzinha. Então na marginalzinha 50 por hora, eu acho que eu estava em 100. Chegamos ali na frente da Casas Bahia, na entrada da Casas Bahia, tá tendo uma obra e eu não sabia dessa obra, eu não vi a obra. O ônibus da Casas Bahia saiu, já entrou pro lado esquerdo e ele já ia entrar porque ali tem uma via nova que acessa a expressa. Então ele já entrou, então opa, não vou perder o embalo, já vou puxar para a direita e vou subir pela direita. Quando eu dei seta e entrei para a direita, essa pista que é mão dupla, ela ficou única, ela fechou. E os guarda-reio, aqueles New Jersey de cimento, tava ali fechado. Na hora a Emília gritou, amor! Ela gritou, entrou em desespero, só veio ali na hora de reduzir o carro, frear e ficou ali, coisa pequena, para poder bater num guarda-reio, porque eu já tinha entrado na lateral do ônibus. O ônibus já estava aqui grudado no meu retrovisor. Então o Senhor, Ele trabalha também extraordinariamente nas coisas simples, nas coisas comuns. Porque era uma coisa
que todo mundo poderia acontecer, levar um filho no hospital, ou até mesmo estar andando com o carro na rua, é uma coisa normal. E o Senhor, Ele age na normalidade. E o tema dessa noite é: o extraordinário é fruto do ordinário. Para quem não conhece, o extraordinário é tudo aquilo que foge do comum, aquilo que é sobrenatural. E o ordinário é aquilo que tudo é comum, é rotineiro, é aquilo que está no seu dia a dia. E o Senhor, Ele age nessas coisas também. E falando aqui sobre Moisés, puxando esse gancho aqui para trazer sobre a vida de Moisés. Moisés foi um homem que viveu uma vida extraordinária com Deus. Foi ou não foi? Foi ou não foi, igreja? Ele viveu uma vida extraordinária. Talvez nenhum homem viveu o que Moisés viveu. Moisés foi um homem que desafiou o rei do Egito com o quê? Com um cajado. Onde já se viu? Onde a gente imaginou isso? Desafiar um rei com um cajado na mão. E ele foi instrumento de Deus. O Senhor usou Moisés. Moisés não chegou lá de cara lavada com um cajado, um pedaço de pau na mão e falou: ô rei do Egito, aqui não. O Senhor usou ele, a vida dele. Em Êxodo 7, Deus usa a vida de Moisés para liberar as 10 pragas sobre o Egito. Em Êxodo 14, ele estende as mãos sobre o mar vermelho e o mar se abre. Quem lembra dessa passagem? Números 20, ele bateu na rocha e jorrou água. Em Êxodo 32, Moisés recebe do próprio Deus as tábuas da lei. Foi ou não foi? Então Moisés foi um homem que viveu o sobrenatural. Foi um homem que viveu o extraordinário. Ni, pode só aumentar mais um pouquinho só o fundo? Só para me ajudar aqui nos pensamentos. Moisés viveu 120 anos. Mas será que Moisés viveu 120 anos no extraordinário? Será que todos os dias da vida de Moisés ele viveu sobrenatural? Se formos acompanhar a passagem ali na Bíblia, Moisés ele viveu uns 20 dias, 20 momentos extraordinários. E o resto dos anos da vida dele? Foi ordinário, foi comum. Mas o Senhor não deixou de estar do lado dele nos dias comuns. Em 1 Samuel 16, o profeta Samuel ele unge Davi como rei de Israel. No outro dia, Davi estava onde? Apacentando as ovelhas do pai dele. Um dia comum, um dia normal. Davi, ele lutou com leões, lutou com urso, para poder cuidar das ovelhas. E isso para Davi era comum, era o que ele tinha que fazer. Qualquer um ali que tentasse roubar as suas ovelhas, matar as suas ovelhas, ele estava ali para isso. Um dia comum. O Senhor, Ele pode falar com você no dia que você está lavando a sua louça. O Senhor, Ele pode falar com você quando você está no seu trabalho. O Senhor, Ele pode falar com você quando você está dirigindo o seu carro. Quem nunca dirigindo o carro, escutando aquele louvor maravilhoso e aquele momento te toca e você começa a falar em línguas naquele momento dentro do carro? Com certeza o pessoal que passa do lado de fora e fala: lá o doido.
Quem está dirigindo, quem está no carro de trás, só vê a sua cabecinha fazendo assim, ó. E olha lá, tá doido. Quando você vai ver, você começou a falar em línguas aqui em Caieiras. Quando você parou, você já está na porta do teu trabalho. Aí você fala, nossa, meu Deus, Senhor, como você me arrebatou daquele lugar e me trouxe para cá. Então o Senhor, Ele fala com você também nos seus dias comuns. Moisés e Davi viveram dias ordinários e puderam viver os dias extraordinários. Os dias extraordinários são fruto dos dias ordinários. O seu devocional, a sua oração, a sua fidelidade, seus louvores, o seu momento com Deus, assim como a Emília falou aqui, que ela chega todo dia de manhã, e ali ela tem um momento dela, porque a casa está vazia, só ela e Deus. Caleb está na escola, eu estou trabalhando. Então ali é o momento que ela chora, que ela ajoelha, que ela ora. É o dia comum dela, porque são todos os dias. São rotineiros, rotina. A rotina ela não é ruim, dependendo da onde, qual é a sua rotina. Nós não chegamos no extraordinário se não fizermos o ordinário, o básico, o comum, a fidelidade com Cristo. Precisamos viver sempre o extraordinário? Não. Hoje aí a estimativa de vida de um brasileiro aí é entre uns 60 a 70 anos, se eu não estiver enganado. Não conseguimos viver os 70 anos nossos de vida extraordinários. Porque se vivemos os nossos 70 anos no extraordinário, o extraordinário não seria mais o extraordinário, seria um dia comum. Vocês me entendem? Sim. Porque chegaríamos em um outro lugar, tudo seria normal. Ah, mas isso já acontece comigo todos os dias. Isso já não me abala mais. Toda vez que viemos à igreja é preciso se arrepiar? Não tem necessidade. Não são todos os dias que eu vou me arrepiar. Tem muita gente vindo ao culto com sede de emoção. E é aí onde colocamos as nossas expectativas. E quando chegamos ali, é um culto simples, de adoração a Deus. E ali eu venho aquele dia buscando aquela emoção que eu vou pular, eu vou rolar no chão, eu vou falar em línguas, e aquilo não acontece. E aí é onde acontece uma decepçãozinha, que a gente esperava o algo a mais. E esse algo a mais não veio naquela noite. Tem muita gente querendo arrepios, mas sem sede do arrependimento. Eu vou para a igreja buscar, eu vou me entregar, eu vou sentir a emoção, eu vou arrepiar, mas eu não perdoo. Eu não me arrependo dos meus pecados, dos meus atos, das palavras que saíram da minha boca que machucou alguém. Querendo sentir algo, mas sem dispor a obedecer. Ah, eu não obedeço? Eu não estou debaixo de uma autoridade? Minha mãe, o meu pai me corrigiu, eu não gostei, eu não obedeci. Meu patrão falou alguma coisa para mim, me deu uma ordem e eu não cumpri. Tomei uma advertência, uma suspensão. Querendo consumir, mas sem desejar a comunhão. Ah, eu quero consumir, mas eu não quero estar no meio do povo, eu não quero estar na igreja. A igreja sou eu, amém, sim. Vou ficar em casa. Eu assisto o culto do YouTube, do Instagram, eu estou em casa. Isso não é comunhão. Comunhão é isso aqui. Compartilhar as emoções, as tristezas, as alegrias. Eu estava falando ali embaixo.
Nós, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos o nosso Senhor e quando mudamos a nossa vida, porque tememos ao Senhor, somos fiéis a Ele, a nossa vida muda, nossas amizades mudam. Estava falando ali atrás agora para o Flávio e para o Bel. Quando ficamos tão próximos, como aconteceu ontem, a intimidade muda. Eu até falei que o Bel estava dando um beijo ali no rosto do Flávio. Quando os homens ficam muito próximos, a conversa flui. A amizade, ela surge. Então, principalmente nós homens que temos dificuldade de ter uma amizade, de fazer novos amigos, nós somos os amigos. Nós precisamos estar juntos todos os dias. Isso é bom para nós. É bom para a união. Nos levantamos forte. Eu peguei aqui uma frase, não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia. O nome dele tá abreviado o começo, mas é C.S. Lewis. Clive Staples Lewis. No inglês não é não. Mas ó, a frase dele é bem... Ó, ele falou assim: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquiridos o hábito de adorá-los nas mais simples. Essa frase eu li ela, eu falei: ô pai, é essa palavra mesmo que você quer. Porque eu comecei a procurar e essa palavra veio na minha mente, então eu falei: é Senhor, é isso mesmo. C.S. Lewis, ele foi professor universitário da Universidade de Oxford. E a sua principal obra é um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Eu já até procurei esse livro, já peguei ele em PDF. Vou tentar lê-lo, porque é difícil ler um livro, viu? Tô com 2 em casa e tá na luta. Partindo aqui pro final. Mas já, pastor? Amém. E se o culto for simples? E se o culto for simples? Vai mudar? Vai ser diferente? Sim, ele vai ser diferente. Porque ele está sendo simples. Uma oração sincera, um louvor que exalta ao Senhor e uma palavra fiel às Escrituras. Nossa, que culto maravilhoso! Será que nós estaremos aqui no próximo domingo? Se você não se arrepiar, se o Senhor não trazer uma palavra direta para você, será que vamos estar aqui no próximo domingo? Parece que o pastor tem como obrigação superar a ministração da semana passada. É ou não é, pastor? Parece que a gente tem obrigação de superar a ministração da semana passada. Mas não é assim. Parece que a minha ministração tem que ser melhor que a do pastor Ivan. Ou vice-versa, a ministração do pastor Ivan tem que ser melhor do que a minha. Mas não, é a vontade do Senhor. Parece que o ministério de louvor precisa trazer um louvor melhor do que a semana passada. Ao peso que a gente vai colocando em cima de pessoas que tem como objetivo cuidar, né? A gente vai colocando dogmas, vamos colocando obrigações sobre pessoas que não teria necessidade. Tudo isso lembra um comércio. Se não agradar o cliente, ele vai embora ou ele não volta no dia seguinte. Estão me entendendo? É ou não é? Quem vai ao culto só para aquilo que pode sentir ainda não entendeu o que é igreja. Sabe por quê?
Porque o culto não é sobre mim, não é sobre você. O culto é sobre o Senhor, é sobre Ele. Amém? Para encerrar. E no fim das contas, o culto mais espiritual não é o que impressiona os sentidos, é o que agrada a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Antes de encerrar, depois o Fábio quer dar uma palavra. Então, igreja, meus irmãos, o Senhor sim, Ele está no simples. O Senhor sim está naquele momento que você não se arrepia. O Senhor sim está ali te ouvindo quando você está lavando louça. O Senhor sim está te ouvindo quando você toma o seu banho, quando você está trabalhando, indo para o trabalho. Foi como o louvor falou. O Senhor, Ele tem capacidade de transformar os dias cinzas em dias alegres. Porque os dias cinzas são os dias comuns. E Ele tem a capacidade de transformar os dias cinzas em dias maravilhosos, em dias coloridos, em dias com cores radiantes. Basta você estar com seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem naquele dia para você. Amém? Então eu gostaria de chamar o Flávio, logo após o ministério de louvor, se tiver um louvor.